Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Pauta 1, programa para te conectar aos principais assuntos do Brasil e também do mundo. O destaque dessa edição do Pauta 1 é a Conferência contra as Mudanças Climáticas, a COP28, que acumulou avanços e acordos com a meta de reduzir o aquecimento global, mas também foi marcada por contradições. O fim dos combustíveis fósseis não foi decretado, mas o mundo concorda que é preciso se afastar deles ainda nesta década. Essa foi a principal conclusão da COP28, que terminou no dia 13 de dezembro com um acordo negociado entre 195 países. Pela primeira vez, os países concordaram que é preciso fazer uma transição energética para a redução do uso de combustíveis fósseis. E os líderes mundiais também acertaram, um fundo com 420 milhões de dólares para apoiar os países mais afetados pelas mudanças climáticas. E o valor foi considerado baixo. A conferência não estabeleceu compromissos concretos de financiamento para adaptação e mitigação, mas reiterou que mais dinheiro precisa chegar aos países afetados pelas mudanças. Essas são algumas das conclusões da COP28 que aconteceu em Dubai, e nessa edição do Pauta 1 nós vamos buscar detalhar, discutir algumas dessas decisões e quais tratam diretamente aqui da região central do Brasil e, claro, do Cerrado. Hoje, recebendo aqui nessa edição o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Tocantins, Marcelo Leles. Secretário, é bom tê-lo aqui na Sagres TV. Seja bem-vindo ao Pauta 1. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, uma satisfação falar ao povo goiano. Afinal de contas, nasci em Umas há algumas décadas atrás. Muito bem. Secretário, que avaliação que o senhor pode fazer dessa visita da comitiva do Tocantins à COP28, Muitas conclusões, muitas discussões envolvendo aí redução de combustíveis fósseis, enfim. Que primeira avaliação que o senhor pode fazer dessa visita à COP28? Olha, o Tocantins levou a sua comitiva, o Estado vem participando das COPs há alguns anos, essa COP foi muito especial para a gente, porque nós levamos resultados concretos, No dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, no último Dia Mundial do Meio Ambiente, o governador Wanderlei Barbosa e uma comitiva, e eu tive a alegria de estar presente, nós fomos à Suíça e assinamos com uma grande empresa internacional um acordo que transacionou, que vendeu os créditos de carbono do estado do Tocantins, e isso tem despertado interesse da comunidade ambiental mundial pelo pioneirismo, pela inovação que esse projeto representa. Secretário, a gente acompanhou aqui também a COP, relativamente de perto, porque nosso Vinícius Tondo, que está com a gente aqui participando dessa entrevista, e também a Ana Carolina Silva, foram praticamente correspondentes. Os dois são gestores aqui do Sistema Sagres, a Ana Carolina, diretora executiva da Demar Jovem lá na Europa, o Tondo aqui com tantos projetos do Sistema Sagres, especificamente o Sagres Educa, mas estavam lá acompanhando a COP28. A gente tem relatos, assim. Claro que ele vai falar muito melhor do que eu, mas eu queria perguntar sobre o que é participar de uma COP. O Tondo estava relatando para a gente aqui que são mais de 500 reuniões por dia. Então, como é que o Tocantins, enfim, os colegas do senhor, secretários estaduais, representantes aqui do Brasil, se colocaram para essa participação num evento que é tão grande, As COPs, elas, cada uma tem uma característica, Algumas são feitas em lugares menores, por exemplo, a COP da Escócia, que aconteceu em Glasgow, ela já teve uma característica um pouco diferente dessa, ela foi menos cansativa do ponto de vista físico. A COP de Dubai não foi brincadeira, porque tanto o deslocamento do hotel para o local da COP era longo, quanto os deslocamentos dentro da COP. A gente caminhou muito. Nós, especialmente o Tocantins, que faz parte do consórcio da Amazônia Legal, a gente focou as nossas atenções tanto no hub, no espaço do consórcio da Amazônia Legal, quanto no hub Brasil. E a distância de um para o outro, e a distância para você andar na COP, seja para essas
para esses painéis, quanto para as reuniões bilaterais, elas realmente eram grandes. Então, foi uma maratona física e uma maratona também intelectual, porque foram muitos encontros, muitas reuniões, muitos painéis, no caso do Tocantins, no caso de Goiás, no caso dos outros estados, a agenda foi muito intensa. Secretário falando ali, Rubens, eu tive o desafio de contar. Do pavilhão do Brasil até o consórcio da Amazônia dava 1,4 quilômetros. Isso é dentro do evento? Isso é dentro da Expo 2022, que era onde acontecia. Então, assim, era um breve deslocamento do bloco 3 para o bloco 7, e você era para ter uma noção do que era o andar ali, o deslocar dentro da COP em Dubai. Secretário, o estado do Tocantins tem uma particularidade de ter Amazônia e Cerrado. Como fortalecer os dois biomas, como se posicionar e aproveitar, a Amazônia é a grande pauta global, mas como aproveitar a COP para proteger, defender e atuar nesses dois biomas? Olha, realmente, essa é uma característica do Estado. O Estado, ele, na sua grande área, maior área do Estado, 91% do nosso território é composto pelo bioma cerrado e apenas 9% pelo bioma amazônico. Então, a nossa grande força é o cerrado. Mas estar na Amazônia Legal é uma grande vantagem do Tocantins, porque a Amazônia Legal, que engloba esses 9 estados, sem dúvida nenhuma, um grande atrativo das atenções mundiais e recursos são disponibilizados para a Amazônia Legal. Né? Nós temos só no Fundo Amazônia uma quantidade imensa de recursos disponíveis. Enfim, são diversas vantagens do ponto de vista ambiental que o Tocantins tem em fazer parte da Amazônia Legal. Então, a gente está... apesar de ter a nossa vegetação predominantemente cerrado, estar na Amazônia Legal nos dá uma grande vantagem no meu ponto de vista. E a gente está buscando aproveitar isso da melhor maneira possível. Eu penso que, apesar da gente ter vivido muito esse tema Amazônia na COP, o Cerrado está também chamando muito a atenção pelo aumento do desmatamento nesse bioma importantíssimo para o planeta. Muito bem, secretário. 2023 ele foi bastante movimentado, né? O estado do Tocantins bastante engajado, sempre direcionado para essa causa. Eu lembro que eu conversei com o secretário do Seminário das Águas em Rio Quente, o secretário me frisou bastante a preocupação que Tocantins tem com a questão de zerar as emissões de carbono, e essa também foi uma das principais preocupações lá dessa edição da COP. E o que o documento final dessa COP trouxe? Falou sobre o afastamento, propôs o afastamento dos países em relação à queima de combustíveis fósseis, né? Mas não falou sobre a eliminação da utilização desses combustíveis fósseis. Pensando nessa questão da transição energética, que também é uma preocupação do Tocantins, secretário, como que o senhor avalia essa decisão de afastar a utilização de combustíveis fósseis, mas não necessariamente eliminar a queima desse tipo de combustível? E aí a gente fala de petróleo, fala de carvão, fala de gás. Como que o senhor avalia isso? Eu sou um grande admirador e um grande defensor das COPs. Né? A primeira COP que participei foi a COP 10. Se eu não me engano, a COP 10. Ela aconteceu na Argentina. E eu participei de várias COPs, né, ao longo desses anos. E o que eu penso? Geralmente, os resultados finais das COPs, eles são considerados tímidos. Isso é uma característica das COPs. Eles sempre são considerados tímidos. Mas, se você buscar na história, as COPs vêm trazendo benefícios para a humanidade, para o planeta, concretos. Por exemplo, eu estava dizendo, o Tocantins, ele vive hoje um resultado direto do Acordo de Paris, que aconteceu na COP 16, se não me engano, em 2016. Em Paris, foi
escrito esse acordo, foi pactuado esse acordo, e esse acordo criou, entre diversas outras coisas, um mecanismo chamado RED+, então, Programas de Redução de Emissão dos Gases do Efeito Estufa por Desmatamento e Degradação. E o Tocantins, no dia 5 de junho, como disse, assinou esse acordo na Suíça e hoje recebe, né, recursos financeiros baseado nesse mecanismo criado lá na COP, lá no Acordo de Paris, em 2016. Então, apesar dos resultados serem sempre considerados tímidos, na verdade, eles são concretos e eles existem. O que a gente tem que sempre pensar, no meu ponto de vista, é que são acordos mundiais, assinados por todos os países. Então, é muito difícil você virar com muita rapidez esse grande navio que é o planeta. Então, os movimentos, eles são tímidos. Ano a ano acontecem em cada COP, mas eles, ao longo da história, a gente constata que eles são concretos e eles trazem grandes evoluções para a humanidade. Só desse documento sinalizar pela primeira vez o afastamento dos combustíveis fósseis num continente, num país que produz muito petróleo, eu considero um avanço que a gente vai sentir mais concretamente nos próximos anos. Mas eu considero um avanço. Eu sou um admirador das COPs. Então, eu acho que tanto os macro-resultados quanto os resultados que acontecem nos painéis, nas reuniões bilaterais, são importantíssimos. Eu fico pensando assim, estaríamos vivendo num outro planeta se o mundo não estivesse estabelecido esses encontros mundiais para tratar das questões ambientais, que são as COPs. Pois é, secretário, mas as COPs, as reuniões, né, que acontecem principalmente aí da segunda metade do século passado e continuam, elas vão tendo desafios diferentes, né? Me parece que nas décadas anteriores era um desafio convencer as pessoas, mostrar os estudos, fazer os estudos, ter apoio, né, inclusive científico, para realizar os estudos, confirmar as hipóteses e depois tentar traçar metas, né, tentar traçar ações. A gente avançou disso, né? Me parece que agora o convencimento está feito e o problema é econômico, né? De convencimento e de lobbies, né? A gente tem tanto lobby ambiental quanto o lobby do petróleo, inclusive nessa COP isso ficou muito evidente, né? A COP tinha lá a presença do lobby do petróleo, enfim. Esse é o desafio, é encontrar esse desenvolvimento econômico também, ao mesmo tempo que sustentável. Isso é uma pauta tão antiga, mas me parece que agora que esses confrontos, digamos assim, estão acontecendo, inclusive dentro da COP. Essa é a pergunta, secretário, mas eu queria já trazer um pouquinho aqui para a nossa realidade, para a realidade do Tocantins, que é a execução dos créditos de carbono. Isso já está acontecendo. Eu gostei muito da sua pergunta e da reflexão. Isso é fato, né? Há alguns anos atrás, a gente tinha um movimento muito menor, muito mais tímido, né? Um movimento que, para muitos, era visto como quase que um devaneio ou uma conversa de ecochatos, e aquilo não era realidade. O aquecimento global era algo que era uma invenção dos ambientalistas. Hoje não. Hoje as COPs, elas são movimentos que mobilizam a maior parte dos seres humanos do planeta. Então, a pauta é concreta, a pauta é real, e isso é um grande avanço. Mas, como você disse, com muita propriedade, no passado a gente tinha todo esse convencimento a ser feito, nós tínhamos que provar as nossas teses, mas a gente tinha um pouco mais de tempo, né? Hoje nós estamos falando de emergência climática. Hoje, apenas os mais céticos, aqueles que não querem mesmo enxergar, que não estão vendo o que está acontecendo em todos os lugares, né? No Brasil, fora do Brasil, aqui no Tocantins, as temperaturas que já são altas aumentando ainda mais, chuvas torrenciais em épocas que não aconteciam. Isso tudo está acontecendo aqui no estado. Quando a gente foi em Manaus agora no encontro do consórcio da Amazônia Legal, a gente viu os rios secos, né? Comunidades isoladas, coisas que nunca haviam acontecido. 2023 foi o ano mais quente do planeta, em toda a história. Então, é fato, é concreto.
Mas, apesar da gente ter avançado muito, a emergência é maior. Nós precisamos de agir com mais rapidez. Então, com tudo isso, a gente avalia dessa maneira. Poderíamos ter sido mais enfáticos? Poderíamos, mas foi um avanço considerável diante da complexidade de se estabelecer um acordo mundial. Como na segunda parte da reflexão, você chama para o Tocantins. O Tocantins realmente está vivendo um momento ímpar na sua política ambiental. A assinatura desse acordo, que é o primeiro, e aí eu gosto sempre de frisar, não estou exagerando, a verdade é que o estado do Tocantins é o primeiro estado subnacional, que 2 países, Guiana e Costa Rica, transacionaram créditos nessa modalidade de projeto de carbono, no RED+, jurisdicional, transacionado no mercado voluntário. Guiana e Costa Rica fizeram antes de nós, mas o primeiro estado subnacional do planeta a estabelecer um acordo nesse modelo de projeto é o Tocantins. Então, a gente já está recebendo os primeiros recursos, estamos num trabalho frenético aqui, que envolve audiências públicas que faremos no estado todo, com o agronegócio, que está sendo chamado para a mesa, está sendo chamado para discutir tudo isso, será beneficiado diretamente pelo projeto. Então, nós não queremos o agro contra o meio ambiente, nós queremos trabalhar em total sintonia, produção e preservação andando juntos. Vamos ouvir também nessas oficinas e audiências os povos indígenas, os povos originários, os agricultores familiares, que também são grandes guardiões da floresta e serão beneficiados diretamente por esses recursos da venda dos créditos. As unidades de conservação do estado do Tocantins receberão 10% desses recursos, os povos originários tradicionais 20%, o agro 20% e 50% para o próprio estado se equipar, se preparar, trazer tecnologia, trazer modernidade para nós invertermos a curva do desmatamento. Porque hoje o Tocantins tem aumentado o seu desmatamento. Nós precisamos de inverter, especialmente o desmatamento ilegal. Secretário, por essa sua última resposta, dá para entender que o desmatamento é um ponto de alerta para o combate às mudanças climáticas, vamos dizer assim, para o desafio de zerar as emissões de carbono. E quais são as outras dores do estado do Tocantins e o que tem sido pensado para enfrentá-las aí nos próximos... Nós estamos falando de fim de 2023, já ali virando 2024, então já pensando para os próximos 6 anos até a chegada aí da Agenda 2030, né, do ano 2030. Olha, a gente fala tanto desse projeto de RED, desse projeto de carbono, porque, na verdade, ele vai ser o grande eixo da nossa política. Ele é o grande eixo da nossa política ambiental. O Tocantins, ele não tem que pautar, ele não tem que se preocupar com as grandes indústrias. Nós não temos grandes indústrias no estado. A nossa contribuição com as emissões de gases do efeito estufa no planeta, elas vêm praticamente na sua totalidade do desmatamento. Então, o nosso foco é o desmatamento. O nosso foco é que os nossos rios tenham as suas áreas, as matas ciliares preservadas, as nossas nascentes tenham as suas matas ciliares preservadas. Então, o nosso foco é redução do desmatamento e restauração de áreas que foram degradadas indevidamente. Então, o projeto de RED+, vai nos dar toda a condição para fazer isso acontecer na prática. E mais do que isso acontecer na prática, vai nos dar toda a condição de preparar o Estado para um trabalho de monitoramento e de controle, né, da questão ambiental, tecnológico, moderno, eficiente, rápido. Porque, por exemplo, quando a gente senta com o agronegócio para discutir o projeto de carbono, o agro responde na lata. Olha, tudo bem, nós queremos fazer as coisas certas, nós queremos produzir respeitando o meio ambiente, nós queremos um desenvolvimento sustentável, mas é preciso que o Estado nos responda. As nossas licenças demoram demais para ser emitidas, tudo é muito burocrático, a gente quer andar certo, mas a gente tem dificuldade para isso. Então, o projeto de carbono vai nos dar recursos para resolver todas essas questões.
Nós estamos falando de muito recurso, né? Quando a gente trata só do passado, entre 2016 e 2020, nós estamos falando de 40 milhões de toneladas de carbono. Tocantins tem reconhecidas pelo governo federal, pelo CONARRED, que é o Conselho Nacional de Projetos de Rede, 40 milhões de toneladas de carbono entre 2016 e 2020. Isso já é um patrimônio, já é algo dos tocantinenses. E hoje nós estamos falando em torno de $10 a tonelada de carbono. Então, nós estamos falando aí de algo em torno de 400 milhões de dólares só entre 2016 e 2020. Você imagina o tamanho do impacto que isso causará na política ambiental do Estado. Secretário, só para a gente finalizar rapidinho, Cerrado, né? Árvores feias, tortas, né? Por muito tempo era um bioma que nem era muito enxergado como bioma mesmo, deveria ser preservado e foi bastante atacado. Continua sendo, o senhor citou o desmatamento. Na COP e Amazônia, né? Só se fala de Amazônia. O Cerrado vai passar, já passou a ter um pouco mais de prioridade, né? Olhos mais atentos para preservar esse bioma? Eu penso que sim, talvez não na COP, né? Talvez a COP, como você disse, ela tá ainda foi muito focada na Amazônia. Mas quando você quando você olha para o Brasil internamente, você já vê o governo federal tratar com muita veemência, com muita força das questões do Cerrado. O Ministério do Meio Ambiente tem sido enfático nesse tema, porque se os números do desmatamento da Amazônia já começaram a inverter, né, você tem uma inversão, você tem uma redução significativa do desmatamento na Amazônia, no Cerrado você tem um aumento significativo. E o Cerrado, ele é chamado por muitos, e eu considero assim também, como o berço das águas, né? Muitos dos rios que banham a Amazônia nascem no Cerrado, ou são fortalecidos no Cerrado. Então, é um bioma importantíssimo por toda a biodiversidade, por tudo que representa. E a gente já nota essa inversão da pauta interna. Então, e eu comemoro isso. Eu penso que o Cerrado tem que ter cada vez mais luz em cima do Cerrado. Nós temos que enfrentar o desmatamento ilegal com toda a força. É um crime que deve ser tratado como crime. O governador Vanderlei, agora, há 15 dias atrás, seguiu o exemplo de Goiás, porque eu vi que a secretária Andréa, o governador Caiado, eles assinaram um pacto pelo desmatamento ilegal zero, e nós nos espelhamos em Goiás e também fizemos essa assinatura aqui no Tocantins, chamando todo o setor do agronegócio, os maiores produtores, as maiores associações do agro, para sentarem na mesa junto com o governador e assinarem um pacto juntos em busca do desmatamento ilegal zero. Então, eu penso que cada vez mais o Cerrado terá luz e foco na sua preservação. Secretário Marcelo Leles, a gente gostaria de agradecer aqui a presença do senhor, gentilmente, né? Conversou com a gente amplamente aqui nessa agenda pós-COP28. Obrigado, secretário. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, foi uma alegria falar com vocês. Fiquem à vontade, estarei sempre à disposição para a gente trocar experiências. Afinal de contas, somos estados de irmãos, né? O Tocantins nasceu de Goiás e temos essa afinidade muito grande. Muito obrigado mesmo. Este secretário Marcelo Leles, secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado do Tocantins, conversou conosco aqui nessa edição do Pauta 1 sobre os resultados, a avaliação, a percepção dele da Conferência Mundial contra as Mudanças Climáticas que aconteceu lá em Dubai. A gente vai seguir com o Pauta 1, Rubens Salomão e Vinícius Tondolo se despedem por aqui, eles precisam se ausentar, portanto, no próximo bloco não estarão aqui conosco. Nós vamos receber também a secretária de Meio Ambiente aqui do estado de Goiás, Andréa Vulcanes, para continuar tratando os assuntos da COP28. A gente volta já já. Estamos de volta com o Pauta 1 e a gente continua nessa edição a debater os resultados, o que foi discutido na COP28, a 28ª edição da Conferência das Nações Unidas contra as Mudanças Climáticas. E agora a gente recebe neste segundo bloco a secretária de Meio Ambiente do estado de Goiás, Andréa Vulcanes.
Seja bem-vinda mais uma vez, secretária. É bom tê-la aqui novamente na Sagres TV, agora no Pauta 1. Muito bacana estar aqui para falar desse tema. Estou quente com ele, chegando agora da COP. Acho que a gente vai poder contribuir bastante aqui com a comunidade que nos assiste, para que sempre esse aprendizado possa ser disseminado e democratizado, que é muito importante. É isso, secretária. E agora, conosco estão aqui no estúdio do Pauta 1 os jornalistas Samuel Straiotto e também Jéssica Dias, que continuarão aqui neste segundo bloco conosco. Secretário, para começar aqui essa entrevista no segundo bloco, quais são as lições que Goiás tira da COP28? Olha, eu acho que o olhar principal, né, nessa discussão tem a ver com para nós brasileiros, com os efeitos das mudanças do clima. E isso é uma repetição muito constante. A COP reuniu nessa COP28 mais de 70 mil pessoas naquele ambiente, todas discutindo muito isso, como é que a gente vai fazer para adaptar a nossa sociedade, a nossa economia para o que está acontecendo, né? O Brasil hoje vive isso de forma muito clara e Goiás não é diferente. Nós tivemos aí os atrasos na chuva, perda da produção desse ano, Rio Grande do Sul com inundações, 120 tantas cidades embaixo d'água completamente, perderam toda a infraestrutura de estrada, escola, delegacia, prefeituras, né? O Amazonas, né? Toda a região amazônica com secas históricas que nunca foram registradas, e é uma realidade que tende, né, a acontecer cada vez mais daqui para frente. Então esse olhar, a gente volta de lá com esse desafio. Como é que a gente olha para o nosso estado de Goiás e faz as medidas que são necessárias para avaliação de risco, para mitigação de risco, como é que olha para as comunidades vulneráveis para que elas estejam mais protegidas, para que evite, né, mortes e tantas perdas que estão previstas aí em razão desses efeitos das mudanças do clima. Secretária, ainda com esse frescor, né, da COP28, qual é a primeira medida, qual é o primeiro caminho que lá mesmo em Dubai a senhora já pensou que deveria ser tomado aqui em relação a Goiás? Já tem alguma ideia, algum planejamento? Claro, nós temos um planejamento, nós lançamos em setembro agora um plano de ação para enfrentamento das mudanças do clima, já estamos trabalhando com vários planos em paralelo, né? Nós temos os planos, os inventários de emissões, então a primeira coisa que a gente vai olhar para o estado de Goiás para entender aonde é que gera a emissão de carbono, isso é importante, e quanto gera e quem são os setores responsáveis por isso, para quê? Para que em seguida a gente possa adotar medidas para a redução dessas emissões. A segunda tarefa muito necessária são os planos de mitigação e de adaptação, né? Então, para mitigar esses efeitos, como é que a gente faz? E para adaptar, que é o quê, né? Bom, temos uma realidade que pode ter escassez hídrica, pode ter excesso de chuvas, pode ter uma pluviosidade que comprometa essas infraestruturas, os riscos todos que devem ser mapeados para que a gente possa minimamente se planejar para um atendimento cada vez mais presente, que deve ser a pauta do momento aí em todo o território nacional. Lá na COP, quem participou, especialistas analisam que o texto final, apesar de ter avanços significativos como a necessidade de uma transição energética, mas, por outro lado, também há uma indicação de um texto vago. E mesmo levando em consideração esse texto vago, o que a gente pode pensar em aplicação aqui na nossa realidade, aqui em Goiás, pensando nessa transição energética? Pois é, Samuel, eu acho que essa é uma discussão que o Brasil precisa fazer de uma forma muito aprofundada. E aí eu vou explicar um pouquinho, né? Quando a gente pega o mapa das emissões mundiais, nós vamos ter ali em primeiríssimo lugar a China, depois vem Estados Unidos, União Europeia, e a comparação com o Brasil, né? Os números do Brasil apontam aí no máximo, em torno de 4% das emissões mundiais. Numa realidade, então, o que a gente observa, né? Os países que conseguiram se desenvolver e equilibrar a sua economia e permitir que a sua sociedade possa, né, ter condições de vida com qualidade, são países que emitem muito carbono e emitem com base no quê? Basicamente na energia de combustível fóssil, carvão, petróleo, assim por diante. Então, quando a gente olha para o Brasil, nesse momento a gente emite muito pouco, mas nós somos um país que é subdesenvolvido. Nós temos que olhar ainda para a nossa população e temos que entender por onde nós vamos. Nós continuamos querendo estrada, ferrovia, empregos, renda, salários, escolas de qualidade, ciência, tecnologia, ou a gente quer voltar ou talvez transitar para um outro modelo de desenvolvimento. Eu acho que o que falta aqui para o Brasil é uma escolha de país que a gente quer ser. Como é que a gente olha para a nossa realidade e fala, eu quero ser igual aos Estados Unidos, China e Europa, ou eu quero ser uma outra realidade? Eu acho que falta um pouco disso. E nessa falta do que eu quero ser, eu enquanto país,
nós ficamos um pouco sem estratégia, porque aí a gente começa a ver discussão, mas não pode ter exploração de petróleo lá na Foz do Rio, lá na Amazônia, mas não deve ter exploração de mineração, mas não deve ter estrada, ferrovia tal, deve ser proibida. Então, nós entramos numa discussão porque a gente não sabe o que a gente quer, na verdade, como país, né? E é uma escolha muito difícil, porque nós temos uma realidade política que é muito diferenciada. Temos governos com políticas diferentes, com partidos diferentes, e isso tudo nos leva a olhar para si, né? Goiás, acho que tem uma realidade um pouco mais fácil nesse contexto, nós não estamos na Amazônia, então não tem toda a pressão internacional sobre a Amazônia, mas nós temos um agro forte, um agro pujante, que gera muita renda, que faz a economia de Goiás estar hoje, né, no último relatório, com 6,6% do PIB, ou seja, nós estamos crescendo, promovendo qualidade de vida e integração dessa população que ainda vive à margem, ou que vive de bolsa, né, sem as possibilidades e oportunidades, e esse é um desafio, né, de como a gente olha para isso agora, e eu penso, voltando de lá, que o papel da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás é reunir agora todos os setores envolvidos para que a gente pense o que Goiás quer ser, né, e quais caminhos nós vamos conduzir para que esse desenvolvimento ele aconteça, para que a gente também não prejudique, né, populações inteiras e, ao mesmo tempo, possamos fazer isso, a tão famosa frase da sustentabilidade, que é um desafio. Né? Uma articulação, secretária, que é importante, também envolver o setor privado, para que o setor privado tenha consciência daquilo que foi discutido, também como ele pode colaborar, não apenas uma responsabilidade ficando com o poder público. Exatamente. Eu acho que essa é uma lição muito importante. Nós temos aí, até historicamente, um entendimento, né, talvez formado, de que meio ambiente é um problema dos governos, né, e não é. Nesse caso, sobretudo, das mudanças climáticas, o governo não produz carbono, governos não causam crises climáticas, né, isso vem da forma como o mundo se desenvolveu, né, com o uso de petróleo, com o uso de combustíveis fósseis. Então, agora a gente tem que parar com os setores que se desenvolvem e olhar, e fazemos todos juntos aí uma agenda em comum, de consenso, dialogada, para a gente construir resultados bons. A secretária falou sobre a posição não só do Brasil, mas também de Goiás em relação a essa conferência, e aí a gente toca no assunto novamente transição energética, né, secretária? Não tem como sair desse assunto sem falar de economia. Um dos desafios da COP foi exatamente esse, a busca pela preservação ambiental aliada à produção, à economia, ao desenvolvimento econômico sustentável. E aí aqui, para essa conversa com a secretária, nós temos uma fala da ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, que esteve lá durante a COP. Essa fala dela nós vamos conferir agora. Nós fizemos um plano de prevenção e controle do desmatamento com base em 3 eixos estratégicos. Esse plano foi feito pela primeira vez no primeiro governo do presidente Lula, que estava baseado em combater as práticas ilegais que destruíam a floresta, fazer o ordenamento territorial, fazendo a destinação correta das áreas florestadas para unidades de conservação, terra indígena e uso sustentável. Um terceiro eixo de apoio às atividades produtivas sustentáveis. Agora, no seu terceiro mandato, em que eu sou ministra pela terceira vez, esses 3 eixos foram acrescidos, presidente, da sua diretriz de criar instrumentos econômicos para o incentivo à bioeconomia, ao desenvolvimento sustentável. Com esse esforço de Vossa Excelência, nós já conseguimos, nos 10 primeiros meses do seu governo, reduzir desmatamento que estava numa tendência de alta assustadora, reduzir desmatamento em 49,5%, evitando lançar na atmosfera 250 milhões de toneladas de CO2. Pois é, secretária, a ministra, então, Marina Silva, né, parte do discurso dela lá na COP28, um dos pontos que ela destacou foi exatamente a redução do desmatamento. E aí eu quero voltar um pouco no que a secretária destacava agora há pouco. Como que a gente pode replicar essa lógica aqui no Cerrado? Muito bem, eu acho que nós temos um exemplo muito bom que a gente já construiu agora, né? Foi pouco antes da COP, foi lançado o relatório do INPE do último ano. Goiás foi o estado que mais reduziu o desmatamento, então ganhamos de todos os estados aí nesse ranking, né, dos estados do Cerrado.
E isso é fruto de um trabalho, isso não é fruto só de controle, comando e controle ou de fiscalização. Nós fizemos todo um trabalho de reestruturação da secretaria, desde as licenças, né, que agora tem eficiência, tem agilidade. Então, qualquer produtor, qualquer usuário que precisa de uma licença ambiental, ele tem velocidade nesse resultado. Construímos toda uma estrutura de bases de tecnologia. Então, hoje a gente tem imagem de satélite, a gente tem drones, temos uma fiscalização muito ativa, no sentido de poucas pessoas e, ao mesmo tempo, com um resultado muito grande em razão de toda a tecnologia que foi implantada. Temos uma construção de diálogo com a sociedade. Então, todas as nossas normas, leis que foram editadas nos últimos anos, elas vêm de um consenso com a sociedade, o que é muito importante para que esses resultados agora sejam alcançados, né? E uma da fala aqui agora da ministra, é muito importante que a gente chame a atenção. Ela diz assim, nós precisamos agora sair um pouco só desse comando e controle da fiscalização, do Estado que é punitivo, para fomentar a valorização do nosso cerrado em pé. Ela fala de bioeconomia, né? Na bioeconomia, o que nós estamos falando? Uma economia que venha da natureza. Então, como é que a gente fomenta um turismo ecológico? Como é que a gente fomenta uma base extrativista que, de fato, né, permita que comunidades tenham acesso a recursos, enfim? Como é que a gente transita para um olhar de valorização da área de preservação permanente, para a reserva legal, para os excedentes florestais, que nós temos muitos ainda em Goiás, né? Ou seja, quem ainda tem reserva florestal, além dos limites legais. Então, isso tudo precisa ter valor para que a gente possa competir minimamente com o modo tradicional, que é a ocupação do território, que envolve o desmatamento. Então, sem a valorização desses nossos recursos naturais e do nosso patrimônio natural, é muito difícil que a gente alcance resultados realmente positivos em termos de... Porque o desmatamento, ele não envolve só a emissão de carbono, ele envolve perda de biodiversidade. E perda de biodiversidade, nós estamos falando de perda de água. Então, todo o desmatamento, sobretudo aqui no Cerrado, que é o berço das águas, ele envolve um comprometimento da disponibilidade hídrica. Mas também envolve na perda de espécies da flora, da fauna, coisas que a gente possa estar perdendo hoje, que a gente nem sabe que poderiam ser o resultado, uma planta que vai curar uma doença, ou uma pesquisa científica que traga algo importante para a sociedade, e a gente pode estar perdendo agora com o desmatamento. Então, há que haver um olhar para isso, e o que eu vi lá na COP não é muito interesse nesse assunto, sobretudo aqui no Cerrado. Há um olhar ainda na conservação, com algumas possibilidades aí de pagamento, né, por serviços ambientais que vêm sendo discutidos, mas muito voltados do ponto de vista internacional para a Amazônia. Então, é importante, né, o governo federal lançou não só o plano de combate ao desmatamento da Amazônia, mas também do Cerrado, que é a primeira edição, né? É importante esse olhar para que o nosso bioma também tenha, porque é tão biodiverso e tão rico, talvez até mais em alguns momentos, porque nós estamos falando aí de berço das águas, portanto, do bioma que sustenta aonde as águas nascem no Brasil e o quanto as águas são importantes, né? A gente não faz nada, absolutamente nada sem água, então esse é um desafio para nós. Isso que a secretária pontuou vem exatamente ao encontro do que eu perguntaria mais adiante, mas acho que vem a calhar perguntar agora. A percepção da secretária lá, em Dubai, na conferência, as pessoas entendem o que é o Cerrado, porque muito fala-se mesmo da Amazônia. A Amazônia é o centro das discussões. Mas o que a secretária percebeu lá? As pessoas identificam, elas sabem o que representa o Cerrado? Não sabem, não fazem ideia, e a ideia sobre a própria Amazônia é uma ideia distorcida, como se fosse uma terra onde só houvessem comunidades tradicionais, indígenas, sobretudo, e um olhar de que a conservação também tem que se dar para que os modos de vida tradicionais indígenas possam se perpetuar, né? E quem conhece a realidade da Amazônia, a gente sabe que não é só isso, né? A Amazônia tem 20 milhões de habitantes, tem cidades, tem um mundo, né? Só o estado do Amazonas, ele representa Portugal, Espanha e França juntos, que tem 98% de área conservada. Então, a gente precisa olhar para... o olhar internacional sobre o Brasil, ele é um olhar que não enxerga a realidade. Por isso, eu acho que é até importante essa COP que vai acontecer agora, a COP 30, para que venham para cá conhecer, né, como é que a gente vive, como é que é a realidade brasileira, que é tão distinta, tão diversa, né? Secretária, ainda falando um pouco mais sobre o setor privado, que ele é já impactado, né, em termos de regulamentação, de conformidade, e tem já essa necessidade de ter que enfrentar e se adaptar a um novo contexto de políticas climáticas. O que a Secretaria de Meio Ambiente espera do setor privado aqui em Goiás,
de uma maneira de influenciar positivamente a definição dessas políticas climáticas? O que se espera desse setor aqui? A gente espera que, e eu acho que isso já é uma realidade, né? Mais do que uma esperança, é uma realidade, que possamos todos estar à mesa pensando de forma conjunta a estrutura de desenvolvimento de Goiás. Isso já vem sendo realizado e eu falo que ao longo desses últimos 5 anos, no início, né, eu mesma, a Secretaria de Meio Ambiente era muito mal vista pelos setores econômicos, era uma secretaria que não funcionava, que ela não dava resultado, mas a gente caminhou e nesse dia de hoje, vamos chamar assim, 5 anos depois, isso já está muito facilitado, há uma confiança, há uma relação de confiança no entendimento de que o governo estadual e a Secretaria de Meio Ambiente estão aqui para construir algo que seja bastante útil, necessário e que realize de forma eficiente uma nova visão de mundo. Isso já está, nós estamos num momento muito melhor. Esperamos sim que essas contribuições, que essa inteligência de caminhos e propostas possam ser construídas de forma conjunta. Há expectativa de alguma parceria com o setor, do setor público com o setor privado? Sim, nós chegamos agora, vamos sentar todos, já temos agendas aí marcadas, porque há muita diferença entre setores, né? Setores do agro tem uma realidade, um contexto, o setor do transporte tem outro, o setor da indústria tem outro, em contextos diferenciados, não só na proposta como as atividades continuam se realizar, mas também de narrativas, de como que a gente constrói um discurso que seja bom para todos, tudo isso precisa ser construído, né? Mas é meio a esses contextos diferentes, né? O meio ambiente por si só, ele deve ser preservado pela lógica ambiental mesmo, independente Exato. de questões econômicas. Mas uma discussão importante que veio durante a COP foi essa associação do meio ambiente com questões econômicas, para mostrar para o setor privado que, dando uma determinada valoração econômica para determinada situação, que isso possa ser mais atrativo. Pode ser uma porta de entrada para uma discussão, mostrar que, por exemplo, ao preservar determinada propriedade rural com mais água, aquela água pode resultar em um ganho para aquele produtor, ou então uma redução de carbono que pode ser revertida economicamente para determinado segmento. Pode ser, secretário, uma porta de entrada esse aspecto? Sem dúvida nenhuma, né? Isso já vem acontecendo e cada vez que se realiza uma COP sobre mudança do clima, esse assunto ele ganha mais cor e ganha mais força. Isso a importância da realização desse evento é muito isso. Mas eu acho que tem alguns contextos ainda de ciência que precisam ser desenvolvidos. Aí vamos falar um pouco do agro, que é o nosso forte aqui de Goiás, né? Então, para vocês terem uma ideia, o que nós temos produzido na ciência? Quanto uma fazenda, por exemplo, de gado ou uma fazenda de soja emite de carbono? Né? É uma pergunta que a gente tem que parar para se fazer. Recentemente, muito recentemente, a Embrapa desenvolveu metodologias para o cultivo de soja. E está bem encaminhado já com o cultivo de milho, mas não tem ainda pesquisa quanto algodão, quanto arroz, quanto feijão produz de carbono, não tem. E também não tem já consolidado na ciência quanto se captura de carbono no solo da atividade produtiva. Né? Com o plantio direto, então toda aquela matéria orgânica ela é carbono que vai sendo incorporado ao solo com ganhos muito importantes e há estudos que já apontam que, por exemplo, a agricultura sustentável que usa o ABC, né? A agricultura de baixo carbono, que usa o plantio direto, que usa menos insumos químicos, ela tem relação positiva, ela mais captura carbono do que emite. E são dados que, como a ciência ainda não validou, a gente também tem que olhar para esse setor e pensar, nós temos que validar dados científicos para que a gente possa mostrar os nossos resultados, né? Então isso, vejam que é um conjunto de esforços, tem o conjunto econômico, mas tem um conjunto científico, tem um conjunto técnico, né, e operacional, e é incrível que a gente acha que a ciência já tinha resolvido tudo isso, ainda não é bem assim, ainda tem muita coisa, muita pesquisa para acontecer. Secretária, sobre o documento final da COP, né, que foi apresentado nessa semana ao término da conferência, o ponto central foi a redução da queima de combustíveis fósseis. E aí eu queria perguntar para a secretária, até porque o que foi discutido lá em relação a isso é que essa redução deveria começar pelos países desenvolvidos, o que daria margem para o Brasil continuar utilizando, já que o nosso país ainda é um país em desenvolvimento, considerado em desenvolvimento. Qual que é a opinião, a avaliação que a secretária faz em relação a essa questão, a redução, de fato, da queima de combustíveis fósseis?
Então, isso eu por acaso eu fui para a China e para Dubai, né, para a COP esse ano. Dois países que consomem muito combustível fóssil. Então a gente vê a poluição no ar em ambos os países e a gente vê uma riqueza muito grande nos dois países. Então aqueles prédios enormes, aquela infraestrutura muito bem qualificada, se vê muitas pessoas trabalhando, você não vê pobreza nem em Dubai nem na China, nos lugares onde eu estive, né, Xangai, Pequim. Então a gente começa a olhar para isso com uma relação muito direta. Quem consome mais combustível fóssil é quem conseguiu desenvolver melhor as atividades econômicas e, portanto, sociais. Então, essa é uma equação difícil. Quando a gente chega, imagina que se chega lá com 190 países, se senta à mesa e aí uns têm que diminuir e outros ainda precisam se desenvolver. É uma negociação muito difícil em razão das diferenças, né, no planeta de como, em que estado cada coisa está. Mas eu acho que quando... sobretudo ali Dubai foi muito criticado, né, por ser o país sede da COP, porque é isso, toda a economia, que é uma economia de muita riqueza, é o lugar mais rico que eu já vi, assim, toda a minha vida, vi com os olhos, né, diferente da gente ler ou da gente ver, né, a gente observa que não há uma intenção de reduzir o consumo, porque reduzir o consumo implica em reduzir o desenvolvimento econômico, então isso é um lugar até de retorno, né, que dificilmente a sociedade vai aceitar, isso que um governo impõe. Então, é uma construção social. Então, não é fácil chegar nesses resultados quando a gente pensa a nível mundial com estratégias, com pensamentos tão diferentes e com sociedades, né, sobretudo, tão diferentes. Secretária, a gente já está aqui já no finalzinho, né, do programa de hoje e para esse restante de programa a gente queria uma avaliação da senhora sobre o cenário também aqui no estado de Goiás, de desafios, né, do que está dando certo e de metas, né, para esse restante aí de que a senhora tem à frente da Secretaria de Meio Ambiente com todos esses temas que nós tratamos aqui relacionados à COP28. Bom, eu acho que Goiás está numa vanguarda e numa frente em relação a muitos estados brasileiros, né? Nós conseguimos construir uma ação política na pauta de meio ambiente muito íntegra, muito positiva, com atendimento, né, dos setores, com uma política de desenvolvimento, sobretudo na proteção das águas. Nós criamos, esse ano, nós enquadramos, né, acabamos de aprovar no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o enquadramento dos rios. Então, os nossos rios hoje têm metas de despoluição, né? Então, está previsto aí quase 11 bilhões de reais de investimento nos próximos anos para despoluir, né, e temos mais qualidade da água. Nós temos programas de revitalização de bacias, como é o caso do Juntos pelo Araguaia, que visa mudar um pouco essa visão e a cultura disso que a gente vê lá. Quando se planta uma nascente, no ano seguinte tem mais água disponível naquele imóvel, então nós temos um programa estabelecido, nós temos diálogo, nós temos uma das legislações mais modernas do Brasil. Eu acho que Goiás avança a passos largos, reduzimos, né, o estado que mais reduziu o desmatamento, temos um acordo assinado com o setor produtivo esse ano de desmatamento ilegal zero, então há muitos avanços, eu acho que Goiás está muito bem, mas nós temos desafios, e eu coloco aqui 2 desafios. Um é a valorização do cerrado em pé. Como é que nós vamos conseguir atingir esses resultados de dizer que uma árvore ou um hectare de cerrado vale tanto, ou pelo menos parecido com um hectare de soja? Esse é um desafio que a gente precisa juntos pensar. E o segundo desafio é preparar a nossa sociedade para os efeitos da mudança do clima. As enchentes, perdas econômicas em razão de estiagem, esse ano, né, está previsto perda aí para o nosso agro. Como é que nós vamos olhar para a nossa sociedade, mapear esses riscos e nos adiantar, né? Esse ano conseguimos fazer isso, todo o setor social, né, com a primeira-dama, conseguiu organizar aí para as regiões que está prevista muita chuva, tá tudo pronto. Se acontecer, tem toda a infraestrutura para atender as populações vulneráveis. Então, isso é um desafio enorme, envolve muito dinheiro para que a gente possa ter resultados bons e proteger nossa população. Secretária, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a presença da secretária aqui nos estúdios da Sagres, dessa vez no Pauta 1, para tratar de um assunto tão importante que é a COP28 e o que a COP28 traz de lições, né, aqui para a nossa região, para o Brasil Central, especialmente Cerrado. Secretária, obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço e é sempre muito bom a gente estar aqui podendo esclarecer com profundidade, né, assuntos tão complexos. Secretária Estadual de Meio Ambiente, Andréa Vulcanes, conversou conosco aqui, né, amplamente sobre as discussões, né, que foram feitas durante a COP28 lá em Dubai. A íntegra
da entrevista, você pode ver e rever e também os destaques lá no sagresonline.com.br e também nas nossas plataformas digitais. A gente fica por aqui, até o próximo Pauta 1.